Histórias do Caminho, o moço do manto marrom, o discípulo anônimo. No anonimato servimos com a verdadeira caridade, quando em momento algum, nem mesmo em pensamento, nos atrevemos a dar alarde de qualquer bem que venhamos a realizar. Lembremos do passista espírita cristão, que deve manter a boa vibração através do bom pensamento, no exercício do amor pela fluidoterapia, que de fato é realizada pelos bons espíritos, cabendo ao médium doar seus melhores pensamentos e sentimentos para que Jesus atue, dando-lhe, portanto, Jesus, a condição de tarefeiro aprendiz, ao passista. Quem receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Respondeu-lhe João, dizendo: Mestre, vimos um que lançava fora demônios, em teu nome, que não nos segue, e lhe o proibimos. E disse Jesus: Não lhe o proibais, porque não há nenhum, que faça milagres em meu nome, e que possa dizer mal de mim, porque quem não é contra vós, é por vós. Marcos, capítulo 9, versículos 37 a 40. O moço do manto marrom. Narra João, o quarto cronista da Boa Nova, no capítulo 21, versículo 25 do seu evangelho que muitas outras coisas, porém, há ainda que fez Jesus, as quais, se escrevessem uma por uma, creio que nem no mundo todo poderiam caber os livros que delas se houvessem de escrever. Marcos escreve, em seu capítulo 9, versículos 37 a 39, a respeito da atitude de João ordenando a um homem que parasse de cuidar obsedados, em nome de Jesus, porque não pertencia ao círculo do Nazareno. É Leon Tolstói que realiza o resgate da personagem, através da psicografia abençoada de Ivone Pereira, narrando-nos que, mesmo muito jovem, aquele personagem era visto a seguir Jesus, onde quer que ele se encontrasse. Moreno, de olhos cinzentos e sonhadores, cabelos negros e abundantes que iam até a altura do pescoço, barba pequena, negra como a cabeleira, sempre tratada e limpa, vestia uma túnica de algodão azul escuro, alpercatas gregas e um manto marrom. A tiracolo trazia, de um lado, um saco de couro de carneiro onde guardava, envoltos em retalhos de linho muito alvo, 2 roletes de madeira, espécie de carretéis, um deles sempre suprido com papiros, utilizados para a escrita pelos intelectuais da época, conforme o uso grego, estiletes, sais coloridos e uma espécie de flauta, um pífano. Do outro lado, em outro saco trazia um alaúde. Ele era visto sempre sozinho. Jamais falava, e difícil seria dizer de sua nacionalidade. Poderia ser egípcio, não fosse a cor dos olhos. Talvez fosse mesmo grego, dadas as particularidades dos apetrechos para a escrita. Seguindo Jesus, o moço do manto marrom procurava se sentar, no chão, ou em um banco improvisado com uma pedra, ou na soleira de uma porta e punha-se a escrever o que ouvia. À noite, na pensão modesta que se recolhesse ou no celeiro de alguma casa particular, ele desenrolava os papiros, à luz de uma candeia de azeite, tudo relia. Estudava mesmo, até alta madrugada, fazendo anotações, comentários em outros retalhos de papiros ou peles de ovelhas, colecionando tudo caprichosamente. É como se, em sua mente, já se estivesse delineando algo que surgiria bem mais tarde, o livro. Muito erudito, escrevia em grego, aramaico ou latim, e por vezes, compunha versos, acerca do que ouvirá e vira, pois mais de uma vez presenciou as extraordinárias curas realizadas pelo meigo Rabi. Ele estava presente, quando o chefe da sinagoga de Cafarnaum procurou Jesus, suplicando-lhe ir à sua casa, pois sua filha, menina de 12 anos, estava presa de febre violenta. Assistiu, assim, à cura da mulher portadora de terríveis hemorragias. Jesus, então empurrado daqui e dali, aproximou-se tanto do jovem, nessa oportunidade, que o seu manto lhe roçou o rosto. Emocionado, o moço tomou da ponta do manto e ali depositou um ósculo de veneração. O Nazareno voltou-se, fitou-o em silêncio e pousou, por um único instante, sua mão sobre a cabeça do moço, abençoando-o. Os dois olhares se cruzaram. Nenhuma palavra foi pronunciada. Logo mais, o alarido festivo anunciava que a filha de Jairo estava curada. Ali mesmo, o jovem retirou o tubo de estiletes, os carretéis com os papiros, os sais coloridos e escreveu sobre o que presenciara. Alguns dias depois,
Estando em uma praça aguardando a vinda de Jesus, o moço começou a observar a quase multidão que também ali esperava. Por onde andariam Jesus e os apóstolos? Possivelmente em outra localidade, esparzindo bênçãos. Mas ali, os doentes começaram a ficar impacientes. Havia gemidos de um lado, queixas de outro. Finalmente, em torno do meio-dia, tomado de profunda compaixão, o moço se levantou da sombra da videira, onde estava assentado, desde o alvorecer, e aproximou-se de um daqueles endemoninhados em convulsão. Colocou sua mão sobre a cabeça do pobre homem e exclamou: Em nome de Jesus Nazareno, o Filho de Deus vivo, retira-te deste homem e vai em paz. O doente ainda rolou pelo chão, gritou roucamente. Finalmente, surpreso, parecendo acordar de um pesadelo, se ergueu, um tanto envergonhado, limpou a poeira da túnica e se foi. E estava curado. O restante daquele dia foi dedicado todo a curas de obsedados. Parecia ser a especialidade daquele moço. Nos dias seguintes, ele continuou. Foi então que João, em presenciando a sua tarefa, lhe proíbe de continuar, visto não pertencer ao grupo de Jesus, não ser um dos apóstolos. Estranhamente, não demorou muito a que o mesmo João retornasse a ele, desculpando-se humildemente e participando-lhe que continuasse no seu ministério. O próprio mestre, informou, o autorizava, mesmo não gozando ele da intimidade dos verdadeiros discípulos, pois reconhecia nele um amigo digno de confiança. Vieram depois os dias tristes da prisão e morte do divino amigo. 7 dias se tinham passado. O jovem acabará de escrever sobre as notícias da ressurreição tão falada. Cansado de escrever, de ler e de chorar, adormeceu e sonhou. Sonhou que Jesus o visitava em seu pobre albergue, radioso, e lhe pedia que tratasse de curar também as almas, não somente os corpos, eis que essas são eternas. Assim, o moço do manto marrom passou a atrair crianças e jovens para perto de si, através da música. Tocava melodias doces em sua flauta e, quando se via rodeado, dizia que se sentassem, porque ele tinha histórias muito lindas para contar. Histórias de um príncipe que descera dos céus. E ele narrava o que vira e ouvirá. Depois declamava ou cantava seus versos, que falavam das verdades eternas, revelando-se emérito professor e educador. Durante o dia trabalhava remendando mantos e túnicas, carregando água e cestos de compras, levando camelôs e cavalos de estrangeiros a beberem e para serem lavados. Pela manhã e ao cair do crepúsculo, dava suas aulas. Aos discípulos interessados presenteava uma cópia das suas anotações sobre o Nazareno e sua boa nova. Quando reconhecia que seus ouvintes haviam assimilado as lições, partia para outras terras. Na sua velhice, foi visto na cidade dos Césares, ainda de olhos sonhadores, tocando velhas melodias em seu pífano, ou recitando e cantando lindos poemas ao som de seu alaúde. Poemas que falavam de um príncipe que abandonara temporariamente as estrelas para ensinar aos homens a lei de amor. Nunca ninguém lhe registrou o nome. Na juventude, chamavam-no moço. Na velhice, avôzinho. Personagem grandiosa, trabalhador da seara de Jesus, a ele se refere o Evangelho com rapidez. No entanto, seu nome está escrito no livro dos céus, pelo desempenho da grande tarefa, e a amar a Deus, ao próximo e ao Evangelho do Mestre de Nazaré. Muitas outras coisas, porém, há ainda que fez Jesus, as quais, se escrevessem uma por uma, creio que nem no mundo todo poderiam caber os livros que delas se houvessem de escrever. João, capítulo 21, versículo 25. Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus. Marcos, capítulo 10, versículo 45. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana,
no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se. A segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir, e desvela-se, a benefício de todos, até ao fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Emanuel. Para servir com Jesus. Seguindo com Jesus, nada temas. Trabalha. Não te omitas. Ajuda. Não te perturbes. Ama. Não condenes. Ampara. Não te ofendas. Esquece. Não te queixes. Caminha. Não depredes. Constrói. Não critiques. Instrui. Não pares, serve sempre. Chico Xavier Ben Emanuel. Hora certa. G em ponto. Comentários finais. Amar e servir, servir e amar, estar com Jesus, sentir Jesus, crer em Jesus, vem archote de luz. Vem Jesus. Viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 37 a 40. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25. Ressurreição e Vida, Espírito Leon Tolstói, Médium Ivônia Pereira, capítulo 5, O Discípulo Anônimo. Fonte Viva, Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 82, Quem serve, prossegue. Hora certa, para servir com Jesus, é Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, G.